Você acorda no hospital depois de uma batida de carro. Ainda grogue, ainda sem saber se é terça ou feriado. Alguém pergunta seu nome e você responde. Em japonês. Naturalmente, fluentemente. Com um sotaque que faria muito tradutor profissional querer arrancar a própria credencial da parede. E aí vem o silêncio constrangedor. A enfermeira te encara. Você repete. Ela pergunta se você tá bem, em português. E você continua falando japonês. Como quem nunca teve outra língua. Essa é a história real de um cara comum. Brasileiro, nascido e criado no Brasil, que um dia bateu a cabeça e acordou fluente em um idioma que nunca estudou. Nunca viajou para o Japão. Nunca teve descendência japonesa. Nunca frequentou um karaokê com telão em hiragana. E não, isso não é roteiro de anime. Isso aconteceu. E ninguém, absolutamente ninguém, tem uma explicação definitiva. O nome dele não importa tanto aqui. Vamos chamá-lo de o sujeito que virou glitch humano. Na ficha médica constava apenas traumatismo craniano leve, concussão moderada, nenhuma lesão grave detectada. Mas no cérebro, aparentemente, alguém girou a roleta e caiu na opção idioma extra desbloqueado. No início, os médicos acharam que era afasia, ou confusão linguística comum em pacientes pós-trauma. Até ele começar a escrever kanji, com caligrafia decente, e citar frases que, segundo especialistas, eram gramaticalmente coerentes e culturalmente apropriadas. Ele não apenas falava japonês, ele pensava em japonês. Respondia perguntas com frases idiomáticas, corrigia sotaques de tradutores automáticos e fazia piadas que só um nativo faria. O que é bem mais difícil do que parece. A família, como toda família brasileira diante do inexplicável, fez o que pôde. Levaram no neurologista, levaram no psicólogo, levaram no pastor. E em todos os lugares, a resposta era basicamente a mesma. Ele parece normal, só trocou de idioma. No hospital, os especialistas começaram a usar termos vagos. Reorganização linguística pós-traumática. Expressão espontânea de competência linguística latente. Ou a mais honesta. É raro. Nunca vimos. Boa sorte. Claro, você pode pensar. Ele aprendeu japonês escondido e agora tá só bancando o excêntrico. Mas não explica o fato de que ele esqueceu o português. Literalmente. Zero lembranças da língua materna. Como se alguém tivesse apagado o HD e instalado um novo sistema operacional com suporte exclusivo para katakana. E aí, o caso ganhou uma aura de fábula moderna. Gente falando que era reencarnação. Outros jurando que era algum tipo de possessão oriental. Enquanto isso, o cara só queria saber por que estava sonhando com trens-bala e comendo miojo como se fosse ramen gourmet. A coisa ficou ainda mais desconcertante quando ele começou a cantar músicas japonesas dos anos 80, com emoção e entonação. Ninguém conseguia explicar, nem ele. Porque mesmo com o idioma novo, ele ainda era o mesmo, confuso, perdido, tentando entender por que agora via o mundo como um filme legendado ao contrário. Você acha que o ser humano já entendeu o próprio cérebro porque temos ressonância magnética colorida e TED Talks com gente usando terno slim e palavras tipo neuroplasticidade? Que fofo!
A realidade é que, diante de um homem que acordou falando japonês do nada, os médicos fizeram o que qualquer profissional em pânico institucionalizado faria. Usaram palavras grandes para dizer, sei lá, bicho. Primeiro vieram os neurologistas. Vamos fazer uma bateria de exames? Disseram. Ressonância, tomografia, eletroencefalograma. Nada. Absolutamente nada anormal. Nenhuma lesão significativa. Nenhum padrão epileptiforme. Nenhuma região hiperativada que dissesse, olha aqui, essa é a parte do cérebro onde ensinamos japonês em segredo. Depois vieram os psiquiatras. Os psiquiatras, que tentaram encaixar o caso em algum transtorno do espectro dissociativo, mesmo sabendo que ele não apresentava traços de psicose, nem indícios de simulação. O sujeito sabia seu nome, sua idade, sua cidade. Ele só não conseguia dizer isso em português. A mente estava intacta. O idioma, formatado. A hipótese da vez? Síndrome do idioma estrangeiro. Um fenômeno raríssimo, com cerca de 100 casos documentados no mundo todo, quase sempre associado a traumas cerebrais, cirurgias ou AVCs. Só que tem um detalhe incômodo. Essa síndrome geralmente faz com que o paciente pareça estar falando um idioma, com sotaques bizarros e construções fonéticas estranhas. Não é fluência, é um glitch na pronúncia, um bug sonoro. Mas o nosso cidadão não estava aparecendo nada. Ele estava discutindo literatura japonesa com um tradutor profissional. Ele corrigia kanji, digitado errado no teclado. Ele falava de cultura pop, fazia trocadilho com nomes de personagens de anime e emitiu uma opinião muito forte sobre o final de Evangelion. Isso não é síndrome. Isso é instalação linguística Full HD. Na falta de explicações, os médicos começaram a fazer o que todo mundo faz quando não entende algo estranho: patologizar. Pode ser um distúrbio de identidade dissociativa latente. Talvez um tipo de histeria conversiva com foco linguístico. É possível que o paciente esteja expressando uma personalidade alternativa com memória incorporada. Você percebe o desespero no tom. Porque ninguém quer admitir a real. O cérebro humano é um território selvagem que a medicina mapeia com lápis de cera. Foi aí que chamaram um linguista. Não um médico. Um cara especializado em aquisição de linguagem e formação de estruturas gramaticais. E o diagnóstico dele foi o mais desconcertante de todos. Se eu tivesse que avaliar como falante, diria que ele é um japonês bilíngue que esqueceu o segundo idioma. E agora? Agora ninguém mais queria encostar no caso. Porque ficou incômodo, ficou feio, ficou misterioso demais para o currículo. Os médicos lavaram as mãos com relatórios como expressão linguística compatível com padrão estrangeiro, neuroimagem sem alterações relevantes, possível reorganização sináptica espontânea pós-traumática. Traduzindo, o cara bateu a cabeça e agora fala japonês. E a gente não sabe por quê. Próximo. Só que não era só um idioma. Era uma identidade linguística completa. Ele sonhava em japonês. Ele escrevia haikais. Ele pediu um dicionário de kanji antigo para manter a caligrafia tradicional. Ele se emocionava com comerciais japoneses de arroz instantâneo. Família, claro, começou a pirar. O pai, cético, achou que o filho estava encenando tudo.
A mãe achou que era possessão. O primo jurou que era golpe para ganhar seguidor. Mas o cara só falava japonês, sem sotaque, sem erro, e cada vez menos lembrava do português. A medicina desistiu. Arquivaram o caso com um nome bonito e um asterisco. E deixaram para trás um homem que talvez só tenha feito o que o cérebro humano faz de melhor quando ninguém está olhando: reinventar a realidade. Você sabe que uma história deixou oficialmente o mundo da medicina quando aparece no feed do seu tio, junto com cura do câncer com suco de jiló. E mulher dá à luz ao próprio irmão em outro plano astral. E foi exatamente isso que aconteceu. O caso do cara que acordou falando japonês caiu no grande liquidificador da internet. E lá dentro virou tudo, menos verdade. Primeiro veio a mídia tradicional. Programa matinal, música de flautinha no fundo, apresentadora, com cara de quem nunca leu um artigo científico na vida. Chamaram o sujeito de o brasileiro que virou japonês. Colocaram ele para falar ao vivo, com tradutor ao lado. Cortaram a parte onde ele claramente se emociona, contando que não lembra do próprio nome de infância. Porque isso não dá audiência. O que dá audiência é o bizarro, o encantador. Olha que doido esse cara que virou samurai dormindo. E aí a coisa explodiu. Influencers fizeram react. YouTubers fizeram vídeo com thumbnail em caps lock. Acordei falando outra língua? Chocado. E claro, o TikTok. Vídeos de 30 segundos, com legenda sensacionalista. Ele nunca estudou japonês, mas agora canta em japonês fluente. Coincidência? Eu acho que não. A hashtag Cheque Japonês do Nada chegou em Trending Topic, e com ela vieram os dois grandes times da era digital: Time Milagre e Time Mentira. O Time Milagre acreditava que ele era a prova viva de que memórias de vidas passadas existem. Falaram que ele era a reencarnação de um poeta da era Meiji. Postaram fotos comparando o formato do olho dele com retratos antigos de monges zen budistas. Fizeram análise de aura via Instagram Stories. E uma mulher em live jurou que ele apareceu nos sonhos dela dizendo "arigatou", enquanto flutuava sobre um jardim de cerejeiras. Já o Time Mentira? Ah, esse foi mais técnico. Vasculharam o CPF do cara, os hábitos online, os boletins escolares. Disseram que ele tinha baixado um app de aprendizado de japonês anos atrás. Que ele talvez estivesse fingindo. Que tudo era marketing para vender um curso online. Alguns chegaram a acusá-lo de fraude linguística emocional. O que, se você parar para pensar, é um termo maravilhoso e completamente inútil. Mas aqui vai o detalhe que ninguém percebeu. Ele não estava vendendo nada. Não pediu Pix. Não lançou o canal. Não fez vaquinha. Ele só falava japonês. E isso bastava para a internet começar a cuspir interpretações como se fosse uma máquina de paranoia patrocinada pelo Google Ads. Entendeu? O mais doente? Ele virou meme. Montagens com ele vestido de samurai, com legendas tipo "Quando você bate a cabeça" e desbloqueia DLC cultural. Colocaram a cara dele em vídeos de culinária japonesa. Criaram deepfakes dele dançando J-pop. E ele nem entendia por quê. Só olhava aquilo tudo e dizia, em japonês: "Eu não pedi por isso." Claro que surgiram os oportunistas. Uma empresa de cursos online ofereceu patrocínio. Um pastor prometeu
trazer ele de volta ao português com jejum e oração em latim. E teve até canal conspiratório dizendo que ele era um experimento da CIA em transferência neural por satélite. E tudo isso enquanto o cara só queria lembrar como era falar com a própria mãe. Enquanto as pessoas discutiam se ele era milagre ou fraude, ele estava tentando traduzir a própria identidade para um idioma que nunca escolheu. Porque sim, é engraçado. Até você lembrar que ele perdeu a própria língua. E com ela, as memórias que vinham junto. A internet transformou um colapso neurológico em entretenimento. E no fim, o que mais doeu foi isso: ver sua vida virando conteúdo. Sem legenda, sem contexto, só cliques e risadas. Você sabe que a sanidade foi embora, sem deixar bilhete quando a explicação mais racional disponível envolve reencarnação espontânea por trauma craniano. Bem-vindo ao bloco das teorias, o momento em que o mundo para de tentar entender e começa a delirar com estilo. Primeira teoria: memória genética. Sim, a ideia de que você carrega na sua biologia informações ancestrais, como se seu bisavô japonês, que não existiu, tivesse deixado um pendrive de haikais escondido no seu DNA. Essa veio direto de um youtuber com diploma de estudos vibracionais e 700 mil inscritos. Ele explicou que o cérebro é como um HD cósmico com partições ancestrais e que certos traumas desbloqueiam essas partições como se fosse um jogo de RPG espiritual. E aí veio a galera do multiverso linguístico. Uma teoria de que esse cara teria se sintonizado com outra versão de si mesmo, num universo paralelo onde ele nasceu no Japão. E por algum motivo, após o acidente, houve uma fusão acidental de consciência. Sim, tipo Rick and Morty, mas com menos humor e mais PowerPoint. Depois chegou a elite dos conspiradores. Ele é um experimento. Acordou com o japonês porque implantaram conhecimento via frequência sonora. Tudo isso faz parte de um programa secreto de linguagem neural, promovido por uma agência internacional de inteligência. E a prova? Um vídeo tremido com luzes no céu na noite anterior ao acidente. Isso mesmo, OVNIs. Como sempre, os ETs entram quando ninguém mais tem argumento. Mas calma, tem mais. Teoria da alma estrangeira. Um grupo esotérico postou um artigo dizendo que esse cara, ao sofrer o trauma, perdeu o próprio espírito e teve o corpo ocupado temporariamente por uma alma desencarnada japonesa. Segundo eles, o verdadeiro dono do corpo está em processo de reintegração energética. E até lá, ele vai continuar confundindo sushi com infância. E por fim, minha favorita, a linguagem como vírus. Uma ideia bizarra que circulou num fórum acadêmico obscuro, propondo que idiomas são organismos simbióticos, seres não físicos que habitariam cérebros humanos e aguardariam o momento certo para emergir, tipo possessão, mas com gramática. Segundo esse delírio acadêmico, o japonês estaria dormente no cérebro do sujeito e o acidente teria criado as condições neuroquímicas perfeitas para esse idioma latente assumir o controle. E sabe o que é mais assustador? Essa foi uma das teorias mais sensatas em comparação com o que veio depois. Pessoas começaram a relatar casos parecidos. Um senhor que acordou falando russo fluente depois de cair da escada.
Uma mulher que passou uma noite em coma e voltou entendendo norueguês. Só que ninguém conseguiu comprovar. Só um mar de vídeos, relatos e desespero coletivo tentando extrair sentido de um evento que se recusa a cooperar com a lógica. Enquanto isso, o sujeito da história, assistia a tudo calado. Literalmente, porque ele começou a recusar entrevistas. Dizia que estava perdendo as palavras. E de repente, até o japonês começou a falhar. Esquecia termos, trocava sílabas. Era como se a língua também estivesse se cansando dele. Ou pior, se preparando para ser substituída. E aí nasceu a teoria final, a mais sinistra, a de que esse não foi um fenômeno único. Foi o primeiro sintoma. De quê? De uma mutação cerebral coletiva. Uma nova fase da mente humana, onde a linguagem já não é mais uma habilidade, mas um sintoma. Onde o idioma é um reflexo das falhas internas, como febre ou dor de cabeça. Uma espécie de expressão do caos mental, se organizando em outra frequência. Pensa comigo. E se estamos todos carregando idiomas que não pedimos? E se o trauma, a dor ou uma falha elétrica no cérebro for tudo o que falta para um de nós acordar falando? Islandês antigo? Talvez esse cara não seja um milagre, nem um experimento. Talvez ele seja um alerta, uma brecha, uma rachadura na ilusão de que nossa identidade está estável. Depois de girar o globo inteiro atrás de explicações místicas, científicas e completamente delirantes, resta uma hipótese menos glamurosa, menos clicável, mas infinitamente mais incômoda. E se o cérebro desse cara não desbloqueou nada? E se ele simplesmente desligou de tudo que veio antes? Pensa, um homem comum, vida medíocre, trabalho sem paixão, família funcional o suficiente para não gerar trauma explícito, mas sufocante o bastante para cultivar aquele tédio crônico de quem acorda todo dia e não lembra por quê. Aí vem o acidente. Um momento liminar. A batida. A concussão. Aquele segundo onde a consciência parece escorregar e cair de cara no vazio. E quando volta, não quer mais ser quem era. Você já pensou que talvez o cérebro, diante do trauma, escolha esquecer? Não por defeito, mas por autoproteção. Como quem vê um incêndio e decide abandonar a casa sem olhar para trás. Só que fugir do quê? Da vida que tinha, da língua que o aprisionava em conversas vazias, do cotidiano que parecia um loop ruim de novela dublada mal. Porque talvez o português, para ele, fosse a língua do cansaço, da rotina, dos boletos, da dor. E o japonês era o novo. O outro, o impossível, era a chance de começar do zero, sem ter que pedir permissão. Parece forçado? Claro que parece. Mas você sabe tão bem quanto eu que o ser humano é o único bicho que topa viver fingindo, desde que isso adie um colapso. Então, imagina. E se, ao acordar naquele hospital, o cérebro dele tomou uma decisão prática? Esse cara não aguenta mais ser ele mesmo? Vamos redefinir a identidade. E foi o que fez. Resetou, reconfigurou. Escolheu um idioma arbitrário, exótico, distante. Um idioma que não carrega memórias, nem brigas, nem frases ditas em voz alta que ele gostaria de apagar.
Talvez o japonês seja só a roupa nova que o trauma vestiu, o avatar que o cérebro criou para continuar funcionando, para não explodir, para não virar estátua. E é aí que entra o ponto mais insuportável. Não foi um milagre, foi uma desistência. Uma decisão desesperada da mente de que a melhor forma de sobreviver era deixar de ser quem era. A medicina odeia essa ideia porque ela é intangível. A ciência não mede vazio, não calcula ausência, não escaneia um "não quero mais". Mas você sente. A ausência pulsa mais forte que qualquer sintoma, mais do que qualquer exame limpo. Os médicos arquivaram o caso. A imprensa se distraiu. A internet esqueceu. E o cara voltou para a vida. Meio japonês, meio zumbi, meio nada. Um homem sem idioma nativo, sem base, sem mapa. Hoje ele consegue falar um pouco de português de novo, mas sem fluência, sem ritmo, como quem volta para uma casa abandonada e encontra tudo onde deixou, mas coberto de poeira. As palavras vêm com esforço, como se não quisessem mais ficar. E sabe qual é a teoria final dos neurologistas? Plasticidade cerebral adaptativa. Tradução: o cérebro faz o que for preciso para continuar existindo, mesmo que isso signifique mentir sobre quem você é. Então, talvez esse caso não seja uma anomalia. Talvez seja um espelho. Talvez todos nós, em algum nível, já tenhamos trocado de idioma sem perceber. Abandonado partes inteiras da nossa mente porque ficou insuportável ficar. Talvez a gente só não tenha batido a cabeça com força o suficiente. No fim, não importa se foi reencarnação, glitch, possessão ou fuga. O que importa é que por um instante alguém mostrou o que acontece quando o cérebro para de fingir e decide recomeçar, sem você. Se isso tudo te parece impossível, ótimo. Significa que seu cérebro ainda está fingindo bem. Mas se em algum momento você sentir que esqueceu sua própria língua, ou começou a entender japonês sem querer, volta aqui. Talvez a próxima história seja a sua. Ou pior, já seja, e você ainda não percebeu. Deixa sua teoria aí embaixo, enquanto você ainda sabe escrevê-la.